Verstappen a gente sabe que manda na equipe. Será que não está rolando assim, um certo clima de fritura assim, para o Pérez desgastar o Pérez e ele acabar não renovando o contrato para o ano que vem, por exemplo? Mas é só eles não renovar. Eu não descarto isso. Ainda mais com o Ricardo lá. Já que você mencionou o Pérez, ele foi eleito o piloto do dia, né, lá, tal, porque fez muitos trabalhos. Mas eu achei mais ou menos a corrida dele, assim, desculpa falar, mas para mim o cara largou um carro desse, largar em último, chegar em quinto, foi bom? Foi, poderia ter sido pior. Mas para mim é fraco o desempenho, assim, o Verstappen, eu não tenho a menor dúvida que se fosse o Verstappen, no mínimo no pódio chegaria, no mínimo, mas eu acho mesmo que ganharia a corrida. Você acha também, Fábio? Não sei como seria a corrida do Verstappen. Eu concordo na questão do Pérez. Eu até dizia no sábado, né, numa live que fiz, de que o Pérez tinha a obrigação de brigar pelo pódio. Pelo segundo lugar, até eu cheguei a dizer. Brigar não quer dizer conseguir. Por exemplo, o Gasly estava brigando pelo pódio. Ele estava brigando pelo pódio, antes de acontecer tudo aquilo que aconteceu. Né? Antes da largada que não valeu. Meu Deus, um dia eu vou tentar entender como que uma largada não vale. Mas depois a gente chega lá, né? Vamos falar aqui primeiro do Pérez. O mais assustador do Pérez foi o sábado. Porque o FP3 do Pérez, né, o TL3, o cara não conseguia parar na pista. Não, mas aí já começou no TL3, tinha problema no carro, é evidente, né? Aqui nenhum piloto de Fórmula 1 faz isso. É o que eu falei, a Red Bull, primeiro que ele entrou na pista com 20 minutos, porque as câmeras exclusivas da Sky Sports, por exemplo, mostravam a equipe trabalhando na parte traseira do carro. Então ele entrou no FP3 com 20 minutos. E não conseguiu fazer a curva 3 quase que nenhuma vez. Quando fez a curva 3, não fez a 13. É um piloto profissional, é difícil você acreditar que o cara não consiga fazer uma volta. Lógico, ainda mais no piloto de Fórmula 1. Aí vai para o sábado, quer dizer, continua no sábado, mas vai para a classificação e na primeira freada o cara vai escape e acabou o qualifying do cara. É muito difícil você não imaginar um problema. E também 10 minutos antes da classificação, também as mesmas câmeras da Sky Sports mostravam a Red Bull trabalhando assiduamente ou assintosamente, como queiram, na parte traseira do carro. Então estavam mexendo... Mas quando ele sai da pista, ele fala no rádio, né? Ele fala assim, gente, tem que resolver isso aqui, né? Isso, ele fala. O curioso é a Red Bull falar depois do domingo, depois da corrida, que não encontrou nada. Eu acho essa declaração curiosa, mas todas as evidências apontam que tinha alguma coisa. Curiosa porque você é um cara elegante, é uma declaração mentirosa. Pode, muito possivelmente, mas eu não consigo entender o porquê, né? Por que da mentira? Por que não fala? A gente tinha um problema aqui na recuperação, no balanço. O que os jornalistas ingleses apuraram é que o balanço de freio do carro ia todo para frente, 100%. Você não pode jogar 100% numa freada forte. E uma coisa que ficou muito na minha cabeça, também indo para o lado do Pérez, para essa questão de que era um problema mecânico, não é possível, é a freada do Verstappen na primeira volta. Naquela mesma curva, na curva 3, quando o Hamilton belíssimamente o ultrapassa e algum carro que eu já não lembro qual, também por fora chega a alinhar. Se você vê a câmera do alto, o Verstappen freia muito cedo. Muito cedo. E na hora que eu vi, eu pensei, o cara pode ter um inconsciente aqui, cara, é a primeira freada. Os pilotos falam muito isso, né? Os pilotos que comentam na Sky Sports, eles falam sempre isso, né? Cara, a primeira volta é muito mais difícil do que as outras, porque você tem que sentir muita coisa. Aderência, pneu, vento. Nas outras voltas... Geralmente está fora do traçado, né? Porque você não faz o traçado ideal na primeira volta. Tem cara atrás coçando. Eles se referem à primeira volta assim também em treino, em qualifying e em corrida. E eles dizem, na segunda volta, você já tem todo o seu cérebro, já tem toda a noção de onde é onde. Onde você pode frear mais aqui, onde você pode... E aí, claro que você vai ajustando. Então isso ficou na minha cabeça quando eu vi essa imagem do Verstappen freando muito cedo, pelo menos comparativamente aos seus rivais. Se não tinha alguma coisa ali na mente dele, né? Olha, vai que eu freio aqui e vou parar lá na brita. Então... Sabe o que eu achei na hora? Só na hora, né? Eu achei que tinha falhado o motor dele. Porque foi tão antes a freada dele, tão antes que eu achei que foi... Pronto, deu um problema de motor. Aconteceu alguma coisa com o carro dele. Porque não é normal. Foi muito antes. Foi 200 metros antes. O Karun Chandok, ele foi na mesma linha que você, Adalto. Inclusive, ele mostrou lá no telão da Sky Sports como que o barulho do motor era mais alto do que o normal numa freada.
Então o giro, o Shandock sugeriu que o giro estava muito alto. Poderia ser o freio motor, porque esses carros são muito apoiados no freio motor. E se o freio motor não tá bem, então assim, o Bruno, concordo plenamente com você, acho que poderia ter sido melhor a corrida dele, numa pista com 4 DRS, nos DRS super poderoso da Red Bull, que não tem nada de triplo, mas é um DRS super poderoso, e eu acho que ele poderia ter feito uma corrida melhor. Agora, o Driver of the Day, Bruno Aleixo, ele é uma coisa meio automática, né? Só largar de trás e ganhar a posição, você é o piloto do dia. Mas você falou uma coisa aí porque eu não tinha visto isso. Então quer dizer que a Red Bull negou que tinha um problema no carro do Pérez? Diz que não encontrou nada, mas que estava variando. Não é que sentenciou assim, ó, foi o piloto. Ela falou assim, ainda não encontramos nada. Saiu pela tangente. Então a situação é mais grave do que eu pensava. Isso não tá te cheirando uma certa fritura, assim? Aquele cheirinho de fritura começando, assim? Mas por que fariam isso? Porque tem um climinha na Red Bull, né? Que a gente até comentou aqui na quinta-feira, eu e o Adalto, né? Que teve uma pergunta sobre isso. Falei assim, bom, para nós que estamos assistindo, é ótimo que tenha aqui, que os pilotos não se falem, não sigam, porque assim, a gente não quer piloto amiguinho, a gente quer piloto disputando um com o outro, ainda mais quando você tem uma equipe muito distante das outras, como é a Red Bull. Mas o pai do Verstappen e o Verstappen já deixaram bem claro, pelo menos nas suas ações, que não pensam dessa forma. E o Verstappen a gente sabe que manda na equipe. Será que não está rolando assim um certo clima de fritura assim para o Pérez desgastar o Pérez e ele acabar não renovando o contrato pro ano que vem, por exemplo? Mas é só ele não renovar. Eu não descarto isso. Ainda mais com o Ricardo lá. Uhum. Estranho isso aí, da Red Bull ter falado que não tem problema. Agora parecem irmãos de sangue, né? Então, eu não descarto isso. Que esquisito, hein, rapaz? Eu acho que assim, é um balde de água fria. Os dois chegarem na Austrália com 1 ponto de diferença e um piloto não conseguir fazer o grande prêmio. Sabe o que eu lembrei na hora? É uma pena, mas eu não tô acusando. Então, quando eu vi o Pérez na brita, antes de vir essa questão dos eu pensei, cara, que situação mais parecida com aqueles anos do Rubinho na Ferrari, que ele ia lá e ganhava uma corrida, e a gente falava, não, agora ele vai desafiar, e aí na corrida seguinte ele batia, rodava, quebrava o carro, mais ou menos por aí, né? Não, nós também não estamos acusando, Fábio. A gente só não está tirando essa possibilidade da mesa, entendeu? Eu ainda tenho uma pulga atrás da orelha com esse tal conjunto traseiro. Porque se a gente for parar para pensar, é tudo ali, né? É tudo ali, freio, suspensão, freio motor, o drive shaft. Eu ainda tenho essa pulga atrás da orelha. Então, acho que é muito, muito... para falar um português, claro, cara, se eu fosse o Pérez, eu tava pé da vida. Se é um problema do carro, esse é o dia que o cara tem que descer do carro e ser um pouco mais duro. Não é falar que nada presta, que eu sou um mexicaninho contra o mundo, isso, né? Como já disseram outros de outros países. Não é chegar a falar isso. Cara, mas é ser duro. Ou principalmente ser duro na reunião. Falar, gente, eu chego aqui com 1 ponto de vantagem. E vocês não me dão o carro que eu consigo fazer uma volta? O cara tem que bater o pé, mesmo que ele vá perder o campeonato, porque ele é muito pior. Já sabíamos tudo disso. Mas o cara tem que se impor. Eu falei semana passada, era o final de semana mais importante da carreira do Pérez, provavelmente, para mostrar assim, olha, estou aqui, vou arranhar, vou tentar, vou lutar, pelo menos, vou cair lutando. Essa é uma expressão da moda, né? Mas faz sentido, vou cair lutando. Aí, ou ele não consegue, o que eu acho que é a hipótese 2%, ou não deram a ele um carro digno. O carro tinha problema e concordo que é de balanço de freio. Não tem outra, entendeu? Não tem outra, é isso mesmo. Só explicar, porque o pessoal pode assistir pela televisão a corrida. Eu não vi o que o Shandock falou, mas eu concordo com o negócio do Verstappen. Para mim, pareceu um problema de motor no meio da reta, que ele ficou demais. Pode ver que é muito antes da freada. Parece que o carro dele vai ficar. Eu falei, quebrou. E depois concordo também com esse problema do Pérez aí, que é balanço de freio isso daí. Não tem só explicar, eu não estou dizendo que é uma teoria da conspiração, que a Red Bull está sabotando, não é isso. Que tinha um problema, tinha. O estranho é eles dizerem que não tinha. Ou, aliás, não é nem dizer que não tinha, é dizer não achamos. Isso eu acho muito esquisito. Sim, não, eles não bateram o martelo, só para deixar claro a declaração que eu entendi. Agora, é esquisito ter o problema. Não é errado
Questionaram esse problema acontecer agora. Não é que questão de sabotagem. Teve gente que fala sabotagem. Primeiro, não vão sabotar o cara. Gente, não vão sabotar o cara no freio. Não vão sabotar o cara. O Verstappen uma coisa que vai arriscar a vida do cara. Era só o carro não sair do box. Quem foi? O De Vries? Ou não, o Norris. Não saiu do box no FP3. Não saiu. O carro não funcionou, o cara não saiu. Agora, não é. Nós não estamos embarcando aqui em teorias conspiratórias. Mas nós estamos questionando. Questionar faz parte. É obrigação nossa.